Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuação à nossa aula de compensação pelo método do lugar das raízes, vamos estudar agora a compensação por avanço e atraso de fase. A compensação por avanço e atraso de fase é muito utilizada na prática e aplica os dois recursos analisados anteriormente, que seriam a compensação por avanço de fase e a compensação por atraso de fase. Essa compensação é indicada quando é necessário melhorar simultaneamente a resposta transitória e o erro no estado estacionário. Primeiramente, projeta-se um compensador por avanço de fase para melhorar a resposta transitória e depois calcula-se quanto ao erro estacionário ainda deve ser melhorado. Por fim, projeta-se o compensador por atraso de fase para satisfazer a especificação no erro estacionário. Muito bem, pessoal. Qual que é a ideia, então? A gente vai ter o nosso projeto, né? Vamos fazer o projeto da compensação por avanço de fase para atender os requisitos, né? De máximo pico, tempo de assentamento, tempo, né? De resposta, etc. Algum desses parâmetros. Atendido isso, a ideia é projetar o compensador por atraso de fase. Lembrando que a gente faz de uma forma que afete pouco a resposta transitória, tá? E que a gente consiga aí, de certo modo, alocando os polos, né? Influenciar pouco no ângulo de fase do sistema também, né? De forma a alterar pouco o controle da resposta transitória e atuando somente, né? No erro de estado estacionário. Basicamente essa é a ideia, né? Aplicar os dois controladores que a gente já estudou, tá? Por um determinado sistema aí. Bom, então vamos para o nosso exemplo aqui. Projete um compensador por avanço e atraso de fase para o sistema de modo que a resposta para a entrada do tipo degrau na referência apresente polos dominantes com coeficiente de amortecimento epsilon igual a 0,5 e frequência igual a 2 radianos por segundo e erro no estado estacionário de 0,02. Então aqui temos o diagrama do nosso sistema, tá? Cuja função de transferência é essa aqui. Tá? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o projeto de avanço de fase para atender esses dois requisitos e depois analisamos qual é o erro estacionário e fazemos o projeto aí para um erro estacionário menor, tá? De 0,02. Certo, pessoal? Então, vamos passar aqui para o whiteboard. Só copiando aqui, então, para esse nosso sistema, qual seria, né, os requisitos aí da resposta transitória, tá? Colocar aqui requisitos da resposta transitória. Então, é um epsilon, que é um fator de amortecimento igual a 0,5 e uma frequência aí natural igual a 2 radianos por segundo. Certo, pessoal? A partir dessas duas informações, a gente consegue até saber que, qual seria então o máximo pico, né, percentual que a gente quer, né? Então a gente tem que lembrar aí da nossa equaçãozinha do máximo pico, tá? A gente já calcula, a gente já calcula aqui no Octave. Vou colocar só as equações aqui, só para a gente relembrar esses dois passos aqui. Então era menos epsilon pi, né? Dividido por raiz de 1 menos epsilon ao quadrado. Isso aqui tudo vezes 100%, tá? E qual que seria, né, o tempo de assentamento? Aí para o critério, por exemplo, de 3%, tá? Critério de 3%. Então seria 3 dividido por epsilon sobre ômega n, tá? Então a gente vai ter aqui quais são esses valores. Após isso, a gente pode calcular quais são os polos, né, de malha fechada do sistema compensado que a gente quer.
Então a gente já sabe que os polos mais fechados são dados por epsilon ômega n mais ou menos ômega n raiz de 1 menos epsilon ao quadrado j, cujo esse termo aqui é igual a ômega d, correto? Então a gente já calcula aqui também quais são esses polos. Então vamos passar agora para o Octave Online e vamos tentar fazer essas continhas lá, ok? Muito bem, deixa eu dar um CLC aqui. Vou colocar aqui epsilon igual a 0,5, né? Que é o valor que a gente tem. E temos aqui também o ômega n, que é igual a 2 radianos por segundo, ok? Perceba que já está aqui nas variáveis do sistema. Vamos calcular então o máximo pico, só para a gente ter aqui registrado qual que é o valor, tá? Vezes Wn dividido por SQRT de 1 menos epsilon elevado ao quadrado, tá? Isso aqui tudo vezes, deixa eu ver se o cálculo é correto aqui, acho que tem que colocar aqui entre parênteses. Eu calculei errado aqui, né, pessoal? Estou procurando o erro. É vezes π, né? Isso. Eu coloquei a equação errada. É epsilon vezes π, raiz quadrada de 1 menos epsilon ao quadrado. Então, o parâmetro máximo sobre sinal, né, depende somente do parâmetro epsilon, ok? Então, lembrando que a gente teria que multiplicar aqui por 100, né, para ser percentual. Então, a gente teria aí 16,3%. E vamos calcular também, o que eu tinha colocado lá, era o tempo de assentamento, né? Então, a gente pode usar aí o tempo de assentamento para calcular o tempo de assentamento de 5%, né? 3 dividido por epsilon vezes Wn, tá? Então, um tempo aí de assentamento de 3 segundos para o critério de 5%, ok? Deixa eu copiar esses parâmetros aqui, então, para o whiteboard, para a gente ter eles como referência, tá? Então aqui fica igual a 16,3, né? E aqui igual a... Esse aqui é o de 5%, né? Eu coloquei 3 aqui, mas acho que é 5%.
5%, igual a 3 segundos, né? E 16,3%. Bom, faltam os polos de malha fechada. Vou colocar aqui então nos polos de malha fechada o S igual a menos epsilon vezes Wn, tá? Menos 1. Aí mais ou menos, né? Wn vezes SQRT de 1 menos epsilon elevado ao quadrado. Isso aqui vezes J. Então temos aí menos 1 mais 1,7321, que eu acho que é o mesmo, né, resultado de raiz de 3. Tá? A gente pode usar raiz de 3. Então mais ou menos, então menos 1, mais ou menos, né, raiz de 3. Ok? Seria esse aí o nosso polo de malha fechada. Então vou colocar aqui, ficou menos 1, mais ou menos raiz de 3J, tá? Então esse aí seria o nosso polo de malha fechada, pessoal. Bom, então até o momento aqui a gente ainda não fez nada, pessoal. A gente só começou a mostrar quais são os requisitos do sistema para a resposta transitória, né? Então analisamos aí, né, dado o problema, né, que ele quer um máximo sobre sinal de 16,3% em um tempo de acertamento aí para o critério de 5% de 3 segundos, ok? Pessoal, então a gente continua no próximo vídeo fazendo o projeto do controlador avanço de fase, tá?